nome é Durval Rosa Borges. Nasci na cidade de São Paulo, uma quarta-feira de cinzas, 10 de março de 1943. Eu sou um paulistano típico, pai pernambucano, avô mineiro, bisavô português. Meu pai e meu avô materno, ambos foram médicos, formados na Nacional de Medicina do Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro. Fiz meus estudos primários na Escola Britânica, secundários no Colégio Santa Cruz. Em 1962, entrei na Escola Paulista de Medicina, num clima que, pensando hoje, eu classificaria como de realismo mágico. O país vivia um regime parlamentarista que tinha os dias contados. A escola fazia parte de uma universidade que nunca saiu do papel. E os alunos estavam em greve pela federalização do Hospital São Paulo, que nunca aconteceu. Este depoimento certamente não é uma autobiografia e não é a história da Escola Paulista de Medicina. É a minha história na Escola Paulista de Medicina. Isso significa que eu vou selecionar da história da Escola Paulista de Medicina alguns aspectos com quais eu tive convivência. Esse depoimento, então, tem duas datas básicas. 15 de janeiro de 1962, que é a data do ofício que eu solicito inscrição no vestibular. Parece brincadeira, mas naquele tempo a inscrição no vestibular era feita através de ofício, selado, com firma reconhecida. E a outra data, 1 de março de 2013, quando compulsoriamente, ao fazer 70 anos, me aposentei. Entre essas duas datas, fui aluno, residente, professor. Como aluno, na casa dos 20 anos, convivi com a geração dos fundadores, nessa época estavam na casa dos 60. Como professor, desenvolvi atividades de pesquisa, principalmente de 72 a 92, no meu grupo Laboratório de Patologia Experimental. Atividades de ensino, principalmente de 92 a 2004, e fui o primeiro pró-reitor de graduação da Unifesp. De extensão, principalmente de 2005 a 2013, quando fui o primeiro diretor-presidente da Fundação de Apoio à Unifesp. E com maior intensidade a partir de 92, atividades administrativas, em posições executivas, destaco a chefia do Departamento de Medicina e o que eu chamaria de atividades legislativas, participando de comissões que elaborou estatutos e regimentos, não só da Escola Paulista, como da universidade que se criava. A Escola Paulista de Medicina foi uma iniciativa de jovens, 31 médicos e 2 engenheiros, com uma mediana de idade de 34 anos, instituíram-na como sociedade civil
em 1933. Época que é associada na história da medicina como o nascimento da medicina moderna, com a introdução das sulfamidas e da penicilina na farmacopeia, o que revolucionou a prática médica. Foi importante essa década dos anos 30 na história da medicina. Do manifesto de fundação da Escola Paulista, escolhi 2 trechos. O primeiro diz: uma escola médica exige instalações hospitalares para o ensino das clínicas, e a criação de seu hospital não será menor serviço prestado a São Paulo pela nova escola, que só por isso faria jus ao maior carinho e ao melhor desvelo por parte da população paulista. Ou seja, criava-se uma escola e o Hospital Escola foi a primeira escola médica do país que teve o seu Hospital Escola. E mais, o segundo trecho do manifesto dizia: os signatários, fundadores da Escola Paulista de Medicina, se congregam em sociedade civil, despidos de qualquer intenção de lucro material. Segundo disposições expressas em seus estatutos, as cotas de formação do capital inicial não serão recuperadas, e agora é grifo meu, os lucros decorrentes do funcionamento da escola serão integralmente alocados na melhoria das instalações da mesma. Eu acho isso fantástico. Eles tinham a ideia de que o empreendimento seria autossustentável. Os lucros decorrentes do funcionamento da escola. Não perderam tempo. Em 1936, já instalada na Rua Botucatu, é lançada a estaca fundamental do Hospital São Paulo. Em 1938, dá-se o reconhecimento oficial da IPM. É criado o seu emblema e forma-se a primeira turma, tendo como paraninfo Raul Leitão da Cunha. Paraninfo da primeira turma foi o professor Raul Leitão da Cunha. Leitão da Cunha era professor e diretor da Nacional de Medicina no Rio de Janeiro. Mas era um homem de grande prestígio, chegou a ser ministro da Educação uma certa época. E ele se empenhou ativamente para que a escola fosse reconhecida. Daí a homenagem ao Leitão da Cunha. O curioso em relação à minha pessoa é que o Leitão da Cunha ele fora paraninfo em 1933 da turma que se formou lá no Rio de Janeiro, na Nacional de Medicina. Turma da qual fazia parte meu pai. Inaugurado o Hospital São Paulo, o ensino das clínicas, como se dizia o manifesto, estava garantido, ou pelo menos bem encaminhado. Mas o ensino de algumas disciplinas básicas carecia de complementação. Assim, em 1937, a escola contratou o médico José Ribeiro do Vale para ensinar farmacologia. E em 1943, o médico José Leal Prado de Carvalho para ensinar química fisiológica. Estes 2 professores, nas palavras do Vale, perceberam que a pesquisa básica apenas se esboçava e era preciso dinamizá-la sem tardança. Leal Prado e eu, diz o Vale, metemos mãos à obra. Criaram o Laboratório de Farmacologia e Bioquímica, que
que se instalou em sala anexa à farmácia do Hospital São Paulo, no segundo andar. Foi o núcleo de pesquisa da Escola Paulista de Medicina. No período de 48 a 53, esse laboratório desenvolveu-se a ponto de exigir novas instalações, que foram inauguradas em 1956, no que é hoje o edifício José Leal Prado. Expressando sua vocação, esse edifício tem no seu hall de entrada um mural Introdução Pictórica à Medicina Experimental no Brasil. Outro fato deste período da história que eu quero ressaltar foi que desde a criação no Brasil, os primeiros cursos superiores, que foram os de cirurgia na Bahia e o anatômico, cirúrgico e médico no Rio de Janeiro, em 1808, o regime era o de cátedra vitalícia. De modo pioneiro, em 51, e sob a liderança de Jairo Ramos, a escola criou o Departamento de Medicina. 17 anos antes que o regime departamental fosse instituído por lei nas universidades federais em 1968, quando só então foi extinta a vitaliciedade das cátedras. Para quem não viveu essa época e não lembra, cátedra vitalícia significava que o indivíduo era catedrático até morrer, estivesse no estado que estivesse, na situação que se encontrasse. Apesar do otimismo dos fundadores, o orçamento da escola, baseado nas mensalidades pagas pelos estudantes, revelou-se totalmente insuficiente. Em 1938, cada estudante pagava de mensalidade 500 mil réis, o que numa conta aproximada seria equivalente hoje a uma mensalidade de 1.700 reais. Certamente insuficiente. 50 alunos por série, 300 nas 6 séries, 300 pessoas pagando a mensalidade de 1.700 reais, impossível você construir um hospital, manter uma escola médica e desenvolver a pesquisa. Crise após crise, a solução foi a federalização em 1956 da Escola Paulista, mas não do Hospital São Paulo. Nem o curso de enfermeiras do Hospital São Paulo, que havia sido criado já em 1939. O Hospital São Paulo continua, então, uma entidade privada, gerida pela Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, SPDM, nome que a Sociedade Civil Escola Paulista de Medicina assumiu a partir de 1960. Interessante que durante 4 anos, de 1956 a 1960, nós tínhamos 2 sociedades com o mesmo nome. Na realidade, 2 entes com o mesmo nome. O ente federal Escola Paulista de Medicina e a primitiva sociedade fundada em 33, que era a Sociedade Civil Escola Paulista de Medicina. Em 60 é que foi dado conta que era necessário mudar, então, o nome da mantenedora do Hospital São Paulo. O Estatuto
a mantenedora do Hospital São Paulo, a SPDM, determinava que seu presidente seria automaticamente aquele que fosse, no momento, o diretor da Escola Paulista de Medicina, mostrando, então, um grau de dependência do Hospital São Paulo em relação à Escola Paulista de Medicina. Lembro, eu gosto de, embora eu não seja muito religioso, embora tenha estudado em colégio de padre, mas uma passagem da Bíblia em que Rebeca, estando grávida de Esaú e Jacó, ouviu do Senhor. Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais moço. No caso EPM-HSP, ou Unifesp-SPDM, nem sempre fica evidente qual dos gêmeos é o mais forte. Um outro aspecto desse período eu trago do relatório de atividades dos laboratórios de farmacologia e bioquímica. Relatório de atividades relativo ao período de 1953 a 1958, ou seja, um pouco antes e um pouco depois da federalização. Está escrito no relatório: para a atividade basal desses laboratórios, ainda não é suficiente a verba oficial disponível. Daí a necessidade de se apelar para outras fontes, a fim de aumentar a nossa receita. Na lista de auxílios aos laboratórios de farmacologia e bioquímica, conseguidos de diversas fontes oficiais e particulares, o futuro estudioso dos problemas educacionais brasileiros poderá encontrar matéria digna de reparo. Sem tais auxílios, fazemos questão de acentuar a atividade desses laboratórios teria sido inexpressiva. Ou seja, federalizada a escola, o orçamento não era suficiente para a pesquisa. E, como todos sabemos, também não era para a manutenção do Hospital São Paulo. Os professores de farmacologia e bioquímica foram buscar recursos. E pela maneira como deixar escrito que o futuro historiador poderá encontrar matéria digna de reparo, dá a impressão que eles aceitavam priorizar a pesquisa em detrimento de outros fatores. Feitas essas pinceladas de aspectos da história que tem a ver com a minha vivência na Escola Paulista de Medicina, chega o ano de 1962, quando ingresso na Escola Paulista. Primeiro fato notável da nossa turma é que ele inventou o machobol. O que era o machobol? Nos intervalos das aulas era um jogo jogado no pátio que dá acesso a hoje Leitão da Cunha, aquela escadaria, mas o gabinete do diretor da escola ficava onde hoje é o museu. Hoje voltou a ser a diretoria da escola. O machobol era jogado com metade para cada lado. Se fossem 10, era 5 para cada lado. Se fossem 40, 20 para cada lado. Qualquer bola servia,
qualquer regra que não fosse pegar a bola com a mão. E, geralmente o jogo terminava com uma bolada na janela do diretor. Logo no primeiro ano, eu fui convidado a participar do departamento de imprensa do centro acadêmico, que editava, acho que edita até hoje, o boletim O Barretinho e a revista O Bíceps. E eu, logo no primeiro ano, fui responsável por uma seção que eu escrevia sobre cinema. Só recentemente é que acabei sabendo por que é que logo no primeiro ano, nos primeiros dias de aula, eu fui chamado, fui convidado a escrever no Barretinho. Tinha sido um episódio que acontecera no cursinho, em que um dia o professor de português leu para a turma uma redação que eu tinha feito, considerada por ele como muito boa. Então, aqueles meus 15 minutos de glória me acompanharam e me levaram a ser convidado a escrever no O Bíceps. O diretor da escola, nessa época, era o Marcos Lindenberg, e o diretor clínico do Hospital São Paulo era o Silvio Borges. O Silvio Borges foi uma figura ímpar, fora da curva. Ele, depois de um estágio de 1948 a 1950 no México, ele trouxe e introduziu no Hospital São Paulo a hemodinâmica. Naquela época, ele formou uma equipe com o Zerbini. E o Zerbini trouxe um estudante para ajudá-lo, que era o Adib Jatene. E essa equipe de 3, eles viajavam pelo Brasil, e o Silvio Borges, com estetoscópio, radioscopia e uma cabeça brilhante, fazia o diagnóstico das cardiopatias congênitas e sugeria aos cirurgiões a melhor maneira para corrigi-las. Interessante a figura do Silvio Borges, que eu lembro, de iniciativas que hoje parecem não ter valor nenhum, mas na época causaram bastante impacto. Uma foi a construção do edifício dos médicos, o edifício azul que fica na esquina do Hospital São Paulo. Por que isso? Porque naquela época o médico que se prezasse tinha consultório ou no centro da cidade, ou, na melhor das hipóteses, na Avenida Paulista. Por que o cidadão tinha que trabalhar no Hospital São Paulo de manhã e ir para o centro da cidade para ter seu consultório, se não pudesse ter o consultório aqui ao lado? Isso que hoje parece óbvio, na época não era. Como foi o Silvio Borges que começou também a introduzir a informatização dos dados de pacientes em linguagem de computador. Isso lá na década de 70. E ele começou informatizando os resultados dos exames de Papa Nicolau do ambulatório de ginecologia. Porque era impressionante a quantidade de resultados de Papa Nicolau que você tinha, mas se você quiser saber de um determinado tipo, quantos você teve no ano anterior, era um trabalho danado para conseguir. Na minha função de redator do departamento de imprensa do centro acadêmico,
eu fui encarregado de redigir um boletim, o Barretinho, para dar boas-vindas aos alunos, aos calouros que ingressavam naquele ano de 1964. Contando hoje parece que eu possa estar inventando. Mas como eu tenho o Barretinho de prova, eu não estou inventando. E nesse Barretinho escrevi a seguinte frase: o boletim se apresentando. Sou o Barretinho e pretendo sair semanalmente. Pelo menos até que eu diga alguma coisa que desagrade alguém mais poderoso do que eu. Mas um poeta já disse, ser poeta não é apenas saber escrever versos, é saber também defendê-los. Escrevia esse Barretinho dias antes, mas ele circulou no dia 31 de março de 1964, o dia do golpe. No dia seguinte, instala-se uma ditadura no país. Uma das primeiras providências foi a extinção daquela Universidade Federal de São Paulo que não saíra do papel. Internamente, uma das primeiras providências foi uma intervenção no departamento de imprensa do centro acadêmico. O Barretinho e o Bíceps ficaram mudos até praticamente o final daquele ano. Apesar do clima reinante no país em 1964, a nossa turma organizou um show que se chamou O Remédio é Bossa, que lotou o Teatro Paramount. É um teatro, acho que existe ainda, na Brigadeiro. E esse show é lembrado em livros publicados 50 anos depois. Pensei 3 frases. Em nomes famosos, foi o maior show que o Teatro Paramount já viu. O Walter Silva, o Pica-Pau. Outra frase, foi um grande momento para Tom, que se apresentava pela primeira vez em São Paulo, do Rui Castro. Ou, nesse show e nesse momento, Elis Regina sacou o que seria a chave de seu estilo musical, do livro de Zusa Homem de Melo. O interessante é que esse show foi organizado com a finalidade de arrecadar fundos para que a turma no ano seguinte viajasse para a Europa. Mas se nós olharmos o elenco que participou do show, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Elis Regina, Nara Leão e por aí vai, é fácil entender que não sobrou um centavo para a viagem pretendida à Europa. A viagem aconteceu. Formamos uma comissão e tratamos de arrecadar recursos para que a turma pudesse viajar para a Europa. Eram as 3 fontes principais de recursos. Pedir auxílio aos países. Conseguimos desde Portugal, que nos deu estadia completa durante uma semana, até países que facilitaram o contato com entidades estudantis, auxílio a laboratórios farmacêuticos e, basicamente, vender rifa de um automóvel no meio da rua. Na hora do almoço, lá íamos nós de avental, estetoscópio no pescoço para impressionar,
ficavam nos sinais vendendo rifa de um automóvel. Com isso, nós arrecadamos o dinheiro suficiente para que 34 colegas viajassem durante 80 dias, de Lisboa a Estocolmo, levando como convidado o professor Oswaldo Ramos e senhora. Em 1966, cria-se na escola o curso de Ciências Biomédicas. E esse fato é importante porque foi esse evento que catalisou a ideia da futura Unifesp. E isso não é uma análise que eu faço a posteriori, depois que os fatos aconteceram. No documento inaugural de apresentação do curso, escreveu Léo Prado: uma instituição como a Escola Paulista de Medicina sente-se limitada dentro da estrutura de um instituto isolado de ensino superior. A criação do curso de Ciências Biomédicas tornará mais amplo seu campo de atividade cultural e, mais importante, sua contribuição social. Se tivermos êxito nessa iniciativa, estaremos armazenando uma experiência valiosa, ao mesmo tempo em que teremos maiores possibilidades de fazer uma segunda tentativa no caminho da Universidade Federal. Então, era explícito o desejo, era explícita a ideia de que aquilo fosse o início do movimento que levaria a escola a não ser integrada numa Universidade Federal, mas ser a semente da futura Universidade Federal. Aquela primeira tentativa feita nos anos 70 fracassara por vários motivos, mas um deles chega a ser até engraçado. Uma lei do presidente da República, em fim de mandato, que na ocasião era o Juscelino Kubitschek, criou a Universidade Federal de São Paulo, com sede em São Carlos, e juntava para isso 5 escolas superiores. Uma era a Escola Paulista de Medicina, mas outra era uma escola, acreditem, uma unidade da USP, da Universidade de São Paulo. E, evidentemente, não havia sido consultado e não aceitou aquela lei. Em 1967, eu me formo e sou escolhido orador da turma. Fiz o discurso de formatura no Teatro Municipal. E fui escolhido após concurso. Talvez o primeiro concurso a que eu me submeti já formado, ou me formando. 4 éramos os que queríamos ser orador da turma. A solução foi marcar um dia, cada um dos 4 apresentou o discurso que faria para a turma e, reunida, votou ao final em quem seria o orador da turma. Outro aspecto interessante da turma foi que 2 colegas com talento para o desenho, o Eulógio e o Mano, grafitaram o muro todo da Atlética com a caricatura de metade, mais ou menos, da turma. Faltava muro para todo mundo. E não só grafitaram a caricatura, como outros 2, o Méliga e o Zé Roberto, iam acrescentando legendas em cada caricatura.
Infelizmente, a documentação que restou é apenas a documentação fotográfica, porque o muro da Atlética, meses depois, foi derrubado. Imagine que horror, não respeitar uma obra de arte dessa. No ano da formatura, mudou a lei no país do serviço militar. E a mudança que houve em 67 na lei do serviço militar foi de que médicos, veterinários, dentistas e farmacêuticos que fossem reservistas de terceira categoria deveriam servir nessas profissões durante um ano. Então, embora já aprovado para fazer a residência médica, acabei sendo convocado porque o critério de escolha era primeiro os homens, excluir as mulheres, depois os solteiros, excluir os casados, depois os mais jovens, eu era dos mais jovens, e por último aqueles que não sustentassem a família. Eu, pelo contrário, era sustentada pela minha. Então eu e vários colegas tivemos que passar o ano de 68 servindo como médicos, ou na aeronáutica, ou na marinha, ou no exército. Na época, eu fiquei muito irritado. Hoje não me arrependo da experiência. Foi uma experiência interessante. Não foi aproveitado no sentido do aprendizado da medicina que eu iria aprender na residência médica. Mas eu me vi, recém-formado, chefiando o laboratório de uma unidade policlínica da aeronáutica. Mas terminado esse ano de 68, quando eu dei baixa, ou se eu quiser fazer uma brincadeira, dizer que eu tive alta, daí eu voltei e fiz a residência médica, de 69 a 61. E naquela época eram poucas as vagas de residentes. Eram 10 na clínica e 10 na cirurgia. Clínica no sentido amplo da palavra. A pediatria era parte dessas 10 vagas da clínica. A otorrino, a oftalmo, etc., eram parte dessas 10 vagas cirúrgicas. E nós morávamos no Hospital São Paulo, era residência de fato. Eu passei a morar, até quando casei, no primeiro andar do Hospital São Paulo. Tinha o quarto geral dos R1, quarto dos R2 e assim por diante. Durante a residência, naquela época, hoje já são individualizadas, mas você, no R2, tinha a oportunidade de ter um estágio optativo e o R3 você escolhia uma especialidade. Quando eu passei no R1 pela disciplina de gastroenterologia, fui convidado pelo chefe da disciplina, Moacir Pádua Vilela, a fazer o optativo do R2 na disciplina e, eventualmente, fazer o R3 de especialidade na gastroenterologia. Foi o que eu fiz. Aceitei o convite do Moacir e fiz o optativo do R2 na gastro e o R3 na gastro. Pensando hoje, naqueles meus 3 anos de residência,
eu até duvido que eu tenha feito o que eu fiz, tenha conseguido fazer o que eu fiz, pois eu fiz o seguinte: durante a residência eu consegui estudar, fazer um estudo da coagulação em pacientes com histosomose Manson. Esse estudo adquiriu qualidade e quantidade. Então, em 71, terminando a residência, eu obtive o título de doutor no meu doutoramento. E essa precocidade, evidentemente, tem relação com o meu esforço, mas só foi possível porque eu tive o apoio do chefe da disciplina, Moacir Vilela. Eu tive o apoio técnico da disciplina de hematologia, Marcelo Pio da Silva, Celso Guerra, e tive a orientação na análise dos dados do Oswaldo Ramos. Terminada a residência, logo surgiu um concurso. Eu, dos que estavam, como eu digo, no corredor, era o único que tinha o título de doutor. Fiz o concurso, fui aprovado e entrei para o quadro docente da Escola Paulista de Medicina. Significa que eu não fiquei um dia sem salário. Eu recebi a bolsa de residente, no mês seguinte, o olerite de professor, de auxiliar de ensino primeiro, depois de professor assistente. No período de 72 a 73, fui fazer então pós-doutorado, inicialmente com o Léo Prado na bioquímica, e para que eu fosse aceito para desenvolver um projeto de pesquisa no laboratório do Léo Prado na bioquímica, ele me fez passar pelas seguintes etapas. Primeiro, eu tive que reciclar meus conhecimentos teóricos de bioquímica. Segundo, participei como instrutor no curso ministrado às alunas do curso biomédico. Terceiro, eu ministrei na íntegra o curso de bioquímica para as enfermagens. E 4, colaborei nos experimentos do trabalho de tese do Jorge Guimarães. Apenas depois de completadas essas etapas, eu pude desenvolver meu trabalho. Terminado o trabalho publicado, era o momento de ir para o exterior. Fui então com bolsa da CAPES, passei um ano em Londres, Mill Hill, National Institute for Medical Research, onde trabalhei com Arthur Gordon. Nesse estágio, passei a dominar a técnica da perfusão do fígado isolado de rato, modelo que eu trouxe voltando ao país. Aqui chegando, continuei a cruzar, como eu digo, a cruzar a Pedro de Toledo. Trabalhava no laboratório do Léo Prado, no modelo experimental, e coordenava na gastroenterologia um ambulatório com pacientes com histosomose. Com o falecimento de Léo Prado em 87, assumi a liderança do pequeno grupo, o que então passou a se chamar Laboratório de Hepatologia Experimental. E a linha de pesquisa desenvolvida, tanto na parte experimental como na parte clínica, as linhas desenvolvidas convergiam para o estudo da fisiopatologia da hipertensão portal. Ou seja, eram duas linhas de pesquisa que estudavam, de um lado, uma doença altamente prevalente no país, que é a histosomose,
e, de outro lado, um sistema de grande tradição científica no Brasil, o sistema da Bradsinina. Quando cheguei da Inglaterra, embora eu fosse o mais jovem da disciplina, ou por ser o mais jovem da disciplina, recebi a tarefa do que para muitos podia parecer simplesmente preencher uma montanha de formulários, mas na realidade significava conseguir montar um programa de pós-graduação que fosse reconhecido pela CAPES. Foi o que eu fiz. Em 1976, o programa de pós-graduação em gastroenterologia foi reconhecido pela CAPES. Este foi um período, diria que de uns 10 para 12 anos, em que minha atividade realmente fundamental foi a de pesquisa. É evidente que eu dava as aulas que a mim eram designadas, participava de colegiados dos quais eu devia participar, mas eu dedicava fundamentalmente o meu tempo ao laboratório de pesquisa. Lembro de uma vez que eu, muito jovem ainda, participando de uma reunião da comissão de pós-graduação da escola, naquela época era pequena, acho que não tinha 10 pessoas, e era presidida pelo professor Ribeiro do Vale. E eu sempre afobado, porque eu tinha algum experimento andando, a hora que eu achei que a reunião estava terminada, porque o Dr. Vale estava conversando outros assuntos que não os da pós-graduação, já ia me levantando quando Oswaldo Ramos, que estava ao meu lado, me segurou na cadeira e falou: fica sentado aí, porque daqui a pouco é que vem a distribuição do dinheiro. Nesse período, eu progredi por currículo a professor adjunto. Em 1990, eu fiz o concurso para livre docente. Eu digo, foi só em 1990 que eu vinha fazer o concurso, porque durante um bom período, de 72, acho que até 88, a livre docência havia sido interrompida, não havia concurso de livre docência na escola. O argumento de não existir livre docência na escola naquela época é que ela não existia no sistema federal de ensino. Se nós éramos uma escola federal, por que fazer um concurso que não constava no currículo, digamos assim, das escolas federais? Acontece que no estado de São Paulo, você tem 3 universidades estaduais muito fortes, onde o concurso de livre docência ou o título de livre docência é um marcador importante na carreira dos pesquisadores e dos professores. Portanto, embora no sistema federal não existisse a livre docência, no estado de São Paulo você acabaria ficando numa categoria, digamos, diferenciada no mau sentido daqueles que não tinham livre docência. Foi por isso que em 88 a escola voltou a abrir concurso para livre docência. Em 92, o Moacir Vilela se aposenta com 70 anos, por idade, e eu faço concurso para professor titular e passo a titular e assumir a chefia da disciplina de gastroenterologia. Fiquei
coordenação do programa de pós-graduação e na chefia da disciplina até o começo de 1995, quando então o primeiro reitor da recém-criada Unifesp, professor Hélio Egídio Nogueira, me convidou para ser o pró-reitor de graduação. Fui então o primeiro pró-reitor de graduação da Unifesp. Desse período foi muito rico, pois na realidade nós tivemos que estruturar, não estruturar do nada uma pró-reitoria, mas transformar no que era o DAERG, que era o Departamento de Assuntos Estudantis, numa pró-reitoria. E duas iniciativas eu acho que merecem destaque dessa época. Uma foi a criação do programa MD-PhD. Acho que talvez ele tenha sido descontinuado, tenha sido interrompido. É uma pena. A outra iniciativa, essa teve continuidade, foi o teste do progresso. A Escola Paulista foi pioneira em começar a fazer o teste do progresso. No que consiste o teste do progresso? Num determinado dia, você faz a mesma prova para todos os alunos, do primeiro ao sexto ano. A pergunta é óbvia. O que é que um aluno do primeiro ano vai saber uma prova que até aluno de sexto ano está respondendo? Ele vai saber aquele 20% que ele deve saber mesmo. O restante não se espera que ele saiba. E é por isso que se chama teste do progresso. Porque quando ele fizer essa prova no segundo ano, no terceiro, no quarto, até o sexto, é possível acompanhar o progresso desse aluno. E o resultado, inicialmente, foi muito importante para orientar a reforma da grade curricular ou do ensino de graduação. Porque você, com esse teste, você podia detectar que de uma série para outra, os alunos não tinham adquirido mais conhecimento. Então alguma coisa podia estar errada, ou com os alunos, ou com o ensino. Onde o erro, ou a falha, ou a deficiência era no ensino, nós procuramos corrigir. Eu tinha sempre na cabeça uma frase que a gente tinha lido já há muito tempo, Machado de Assis, Memórias de Brás Cubas, onde o herói, ou personagem da história, diz: no dia em que a universidade me atestou em pergaminho uma ciência que eu estava longe de trazer arraigada no cérebro, confesso que me achei de algum modo logrado, ainda que orgulhoso. Terrível, né? Me preocupei realmente em que os alunos formados pela Escola Paulista não se sentissem logrados. Terminado meu tempo de pró-reitor, assumi a chefia do Departamento de Medicina, no momento em que ele completava 50 anos de idade. Foi um momento interessante, pois era, tenho a impressão que talvez seja ainda, o maior departamento da escola
naquela época com 11 disciplinas. Foi o momento de pensar se o departamento deveria permanecer uno como um departamento ou, na realidade, dividir-se, criando-se, então, vários departamentos. Nesse período, procurei resumir a história do departamento, tendo sido publicado um número especial da revista Folha Médica com essa história. Terminado o meu mandato como chefe do Departamento de Medicina, fui convidado pelo novo reitor, então, Ulisses Fagundes Neto, a ser o secretário da SPDM. Durante 2 anos, eu fui secretário da diretoria da SPDM. Nesse período, nós modificamos o estatuto da SPDM. Uma modificação importante era obrigatória, porque era determinada pelo Código de Direito Civil, que era aquela situação em que o diretor da Escola Paulista de Medicina automaticamente era presidente da SPDM. A SPDM, sendo uma sociedade civil, na realidade uma associação, pessoa jurídica, associação, não podia ter esse automatismo. A diretoria, portanto, o presidente da SPDM, teria que ser escolhida a diretoria pela Assembleia Geral de Sócios. Foi feita, então, nessa época, essa alteração estatutária e, a partir daí, isto vem assim ocorrendo. A outra modificação que nós fizemos no Estatuto, que eu considero relevante, foi introduzir entre os objetivos da SPDM aquele da educação continuada. Ou seja, colocar como um dos objetivos dessa associação programas educativos. Quando ainda não tinha terminado o mandato como secretário da SPDM, mais uma vez o reitor Ulisses me pede que organize, que coordene a criação da Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo, a FAP-Unifesp. Deixei a secretaria da SPDM, embora Ulisses tivesse insistido um pouco, achando que seria possível fazer as duas coisas, eu percebi que não era e fui cuidar da criação da FAP. Foi uma época bastante interessante, porque conversei com praticamente todos os departamentos, às vezes com as disciplinas, às vezes mais de uma vez, para que fosse possível viabilizar a criação de uma terceira entidade. Já tínhamos a Escola Paulista dentro de uma universidade, já tínhamos uma SPDM, uma associação civil, e estávamos criando uma terceira pessoa na forma jurídica de uma fundação. Mas foi criado. Ela saiu do papel. E a fundação, ela teve uma vida difícil no começo, porque além dela estar sujeita a todas as regras
a que está sujeita a Universidade Federal de São Paulo, por trabalhar com verbas que às vezes vinham da Universidade Federal de São Paulo, ela, por outro lado, sendo uma fundação no Estado de São Paulo, ela está sujeita à curadoria de fundações do Estado de São Paulo. Então ela é uma entidade nesse aspecto privilegiada. Ela tem que dar conta aos procuradores federais e à Procuradoria Estadual. Ainda é bastante recente a existência da FAP para que seja feita uma história. Foram publicados alguns boletins que foram reunidos ao final da gestão e parte da história lá está. Mas eu gostaria de destacar um fato que eu acho muito importante. A Fundação criou a editora, e das universidades importantes do país, a única que não tinha uma editora era a Unifesp. Primeira pergunta, por que criar uma editora? Por que uma universidade cria uma editora? Porque o livro, para produzir, ele sai caro. Se ele for um sucesso de venda, ele repõe o dinheiro. Mas o raciocínio de uma editora universitária não é o lucro. É se aquele livro é importante para aquela universidade. E mais do que isso, uma universidade que não tem editora, como é que vai desaguar a geração de conhecimento nas áreas de humanas, por exemplo? A outra consideração, mas tem várias editoras universitárias, mas cada universidade, na realidade, preocupada com a publicação do conhecimento gerado nos seus campi. Então, acho que foi uma iniciativa bastante importante a criação da universidade. E é interessante, vou só dar este exemplo, mostrar as dificuldades que às vezes, digamos assim, um certo mal entendido pode fazer com as instituições. Nós criamos a editora e demos a ela o nome Editora Unifesp, assim como Editora Unicamp, Editora UFRJ, etc, etc. Houve crítica e que como a Fundação estava criando uma editora e dando o nome Unifesp, não podia, porque a Unifesp, só a Unifesp podia usar o nome. A solução, a contragosto, foi mudar o nome da editora para a editora FAP Unifesp. Foi com muita alegria que eu vi recentemente, deve ter caído o juízo em várias pessoas, e se perguntaram por que chamam editora FAP Unifesp, a editora da Unifesp, e o nome voltou a ser Editora Unifesp. Eu tenho a impressão que isso resume a minha passagem, esses 50 anos, pela Escola Paulista de Medicina. Orientei uma série de pós-graduandos que hoje exercem a docência, são professores ou na escola, ou na Unifesp em outras unidades, ou em outras universidades, mesmo fora do estado de São Paulo.
Publiquei cerca de 200 de trabalhos, editei cerca de 6 livros e, por algum motivo, acabei recebendo o título de Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico e, recentemente, o título de Pesquisador Emérito do CNPq. É evidente que 200 trabalhos publicados, nem todos têm a mesma relevância, nem todos têm a mesma importância, nem todos têm a mesma repercussão. Mas de nenhum eu me envergonho.